Shalom, amados. Jesus buscava tornar as coisas muito simples para que as pessoas ingressassem no reino. O legalismo da religião sempre buscou querer criar uma separação tão grande de algum sacerdote para os seus discípulos que parece que os discípulos nunca vão ter autoridade. Os discípulos não conheciam vida de jejum. Eles estavam sendo discipulados, trabalhado como eles deviam proceder, e era diante das situações que eles iam aprendendo. Em Marcos 9, tem a história de aqui a minha Bíblia diz lunático, ou epilético. Jesus se depararam com essa situação e os discípulos não conseguiram expulsar. E então o pai do menino trouxe o menino até Jesus e disse: eu trouxe aos teus discípulos, não puderam expulsar. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Traz o menino. Então Jesus ministrou o menino, deu ordem, e o espírito saiu. E Jesus lá, no versículo 27, tomou o menino pela mão, ergueu, levantou, entregou o menino para o pai. Aí teve algo assim. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse: essa casta não pode sair com uma coisa, a não ser com oração e jejum. Dá para ver que eles ainda não tinham entrado numa vida de oração e jejum. Quando eu nasci na fé, eu entrei nesse caminho de oração e jejum. Eu me lembro que às vezes as pessoas davam profecia para mim que meu ministério era para expulsar demônio. Não entendia muito de profecia, aceitei muitas coisas. Hoje eu vejo que tem homens e mulheres que eles podiam estar muito lá na frente se eles estivessem praticando oração e jejum. Tendo tempo com a oração, tempo com o jejum, eles teriam menos dificuldade com demônios, teriam crescido para batalhar com hierarquias espirituais. E Jesus, no Evangelho de Lucas, agora ele relata que ele enviou outros 70. Ele deixou aqueles 12 ir trabalhar. Em Lucas 10 diz assim: depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir. E dizendo: é grande a seara, os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. E eu vos mando, como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrar, dizei primeiro: paz esteja nessa casa. E lá no 9 ele diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei: é chegado o reino de Deus. E então os discípulos voltam a falar com o mestre. Lá no versículo 17 diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Uma tradução diz: nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Quando nós compreendemos e discernimos que a nossa batalha não é contra carne e sangue, toda adversidade que vem é uma proposta de crescimento. Mas quando Jesus liberou o poder e disse que eles iam pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, não eram homens de uma capacidade muito grande, eram homens de uma disponibilidade muito grande. E quando nós compreendemos ser disponíveis, eu me encontrei com uma senhora esses dias e ela estava dizendo que ela tinha tanta vontade de expulsar demônio, mas ela se achava muito neófita na fé. Ela já tinha uns 30 anos de igreja e ela se achava criança. Falei: não, você foi ensinada errada. Expulsar demônio é para quem decide expulsar demônio. É uma ordem expulsar demônio.
Curar os enfermos é uma ordem para os crentes fazer isso. Todo que creu pode começar a fazer isso. Você não precisa ter anos de fé. É simples, você começa com as suas atitudes, e se tem uma diversidade maior, o próprio Espírito Santo vai te orientar você a entrar num lugar de prática maior. E quando você compreende isso, que os discípulos, os 12, encontraram uma situação, Jesus falou para eles no particular, entra num outro nível de prática, as coisas vão fluindo e a sua autoridade vai crescendo. Não era uma questão muito de conhecimento, é uma questão de prática. Às vezes nós vemos pessoas tão cheias do conhecimento e admiradas pelo conhecimento, às vezes se deparam com demônios e os demônios não têm respeito nenhum por aquela autoridade. Compreenda que esse tempo é tempo de repreender o demônio, ele está agindo em todas as áreas. E em todas as áreas você precisa determinar que ele saia. E ele vai te obedecer. Deus te abençoe nessa caminhada de sinais e de libertação, em nome de Jesus.